Gente, a paz do Senhor Jesus! E nós chegamos a 10 mil inscritos! Muito obrigado por todos que são inscritos, tias, tios, tias iniciantes, tia de bastante tempo, tia que nos acompanha. E obrigado pelo carinho, pelas mensagens que eu sempre recebo de vocês. E na medida do possível eu costumo responder, né? Eu sempre respondo no Instagram. No Instagram acho que é o que eu respondo mais do que as outras redes, né? Porque... no Instagram eu acho que como é menos seguidores, a gente se ocupa menos, então eu costumo optar para responder lá, tudo bem? Então vamos lá, olha só, e hoje a gente vai calor, que você não faz ideia, tá muito apostila. E o tema de hoje é missiologia. Tia, pelo amor de Deus, o que é missiologia? Gente, missiologia é um ramo da teologia que estuda missões. Simples assim. Então hoje a gente vai falar sobre missões, tá bom? No nosso caso, missões no departamento infantil. Já teve tias que mandaram várias perguntas que não sabem como ganhar crianças, que no seu departamento infantil tem pouquíssimas crianças, que ela não consegue atrair outras crianças. A primeira coisa que eu quero orientar vocês é em oração. Orar pelo seu departamento infantil para que ele venha crescer. Porque nós sabemos que nós fazemos sim, mas quem dá o crescimento é Deus. É uma boa evangelização, uma boa festa, ou coisas do tipo que atraia crianças, vão vir crianças. Porém, não é só vir naquele dia da festa. Eu costumo falar que o problema também não é só ganhar criança, é depois cuidar daquela criança. Porque o complicado é cuidar. Tia, como assim complicado é cuidar? Você manter aquela criança lá, indo pra igreja certinho, nos cultos, tudo bonitinho. Porque às vezes aquela criança vai uma vez porque era festa, mas depois aquela criança nem aparece lá e você também não sabe nem quem é, você também não vai atrás. Em cidades pequenas é mais fácil. Porque eu falo isso porque eu já cuidei em cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo sabe que em cidade pequena é bem mais fácil quando você ganha as criancinhas, cuidar delas. Porque você conhece os pais, você sabe onde elas moram, a cidade é pequena, dá pra você passar na porta de todo mundo e pegar, né? Então é totalmente diferente. Mas em cidade grande é um pouquinho mais complicado. Então, o que eu oriento vocês? Eu oriento que tenham fichas. É muito importante quando você fizer um evento infantil que seja para a sua igreja e para crianças de fora, ou seja, um evento público onde vai entrar crianças que você não conhece, ter uma ficha. Uma ficha que vai pôr o nome daquela criança, onde aquela criança mora, com quem aquela criança veio, tudo certinho. Por quê? Porque assim você vai ter um controle se aquela criança mora ali pela região, ou se aquela criança, tudo certinho, tudo bem? Então isso é uma forma muito criativa. Mas a gente vai falar de missões indo atrás dessas crianças. Antes de falar sobre ir atrás dessas crianças, eu gostaria de compartilhar uma taxinha aqui com vocês que eu estava estudando, vendo umas pesquisas e olha só o que essa pesquisa aponta. Pesquisas apontam que a faixa etária de conversão antes dos 5 anos é de apenas 1%, ou seja, criança de 2 aninhos, 3 aninhos, até 4 aninhos, só 1% das crianças aceitam Jesus. Por quê? Porque são muito pequenas, elas não compreendem direito, tá bom? Então, mais ou menos isso, 1% a cada 100 crianças. Dos 5 aos 15 anos, é de 85%, gente, a quantidade é muita. É muita mesmo, tanto que quando você faz o apelo em algumas igrejas, você percebe que a faixa etária de idade que vem é 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos a aceitar Jesus, a faixa etária é essa, porque com essa idade, ele já tem um entendimentozinho a mais, um entendimentozinho melhor daquilo que foi explicado, daquilo que foi falado para ele e a pergunta que está sendo feita. Tem crianças, por exemplo, de 3 anos, que se você falar assim, você quer aceitar Jesus? Ele faz assim. Ele não sabe o que é, mas ele faz assim. Aí se você disser assim, você gosta de Jesus? Ele não sabe o que é, mas ele está dizendo que sim. Agora, se você pergunta para uma criança de 5 a 11, 10 anos, você pergunta, você quer aceitar Jesus? Ele fica meio indecisa, ou ele fica, Por quê? Porque ele já tem um entendimento a mais, porém ele fica, o que será aceitar Jesus? O que é isso, aceitar Jesus? Então, eu costumo falar que um Jesus bem apresentado, ele torna-se irresistível. Então, a criança vai guardar na mente a forma que você apresentou Jesus para ele.
Eu tenho uma pulseirinha, eu tava procurando ela pra mostrar pra vocês. Eu comprei uma pulseirinha de evangelismo pessoal. Ela vai ter o coração, a cruz, o ponto de interrogação, o xizinho que é o pecado. Essa pulseirinha é uma pulseirinha simples, várias tias conhecem, mas como eu ensino pra tias iniciantes, tem muitas que não conhecem. Essa pulseirinha é pra evangelismo pessoal, inclusive eu comprei pros meus filhos, então deve estar por aí nas coisas deles. Mas outra oportunidade eu mostro pra vocês. E essa pulseirinha é muito importante, assim, no evangelismo pessoal. Inclusive, eu ensinei meus filhos a usar com as criancinhas na escola deles, para quando uma criancinha quiser aceitar Jesus, porque eu também falo isso com eles, né? Então, é muito, muito importante você, tia iniciante, ter uma pulseirinha dessa quando vai para evangelismo na rua. Por quê? Porque é uma forma simples e muito inteligente de apresentar Jesus a essa criança. Você perguntar para ela se ela conhece quem é Jesus, se ela quer aceitar Jesus, você explica para ela quem é Jesus, fala que ele morreu na cruz por amor a ela, que ele ama ela, fala o porquê que ele veio à terra, explica tudo direitinho para ela e pergunta se ela quer aceitar Jesus, que isso é muito, muito importante. Formas criativas de ir para a rua também, eu sempre falo para as tias que é melhor elas irem vestidinhas, bonitinhas, porque chama a atenção das crianças. Aqui onde eu moro, eu costumava evangelizar por aqui, a comunidade, né? Porque é mais chique falar assim. A comunidade por aqui é onde eu evangelizo. E todas as vezes que a gente ia pra rua, a gente ia cantando e ia com meus bonecos. Você já conhece a minha turminha, né? O Relô, a Bibi e o Gotinha. E a gente evangelizava aqui. E eu me recordo que quando a gente ia pras ruas, que a gente ia cantando, o povo saía pra fora pra saber o porquê, quem era aquele povo que estava na rua cantando. Então vá para as ruas chamando atenção. Mas não só isso, tenha grupo de intercessores, para que venha interceder, para que aquelas crianças, você venha se aproximar delas com sabedoria. Então isso é muito, muito, muito importante para missões. E voltando aqui à faixa etária de idade, da faixa etária de 5 a 15 anos, é muito importante que a criança aceite Jesus até essa idade, porque olha só o que as estatísticas falam. Após os 15 anos, aos 30 anos, só 10% dessas pessoas aceitam Jesus. Ou seja, a taxa já diminui, a chance já diminui bastante. E após os 30 anos, 4 a cada 100, gente, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Então apresente Jesus, chegue nessa criança antes que as drogas cheguem, antes que a criminalidade chegue, antes que o pedófilo chegue, antes que outras coisas cheguem, gente. Chegue nessa criança, nesse adolescente antes, tá bom? Eu costumo dizer que quando nós apresentamos Jesus para uma criança, é como se nós estivéssemos prevenindo essa pessoa de uma doença. Mas como assim, tia? Por quê? Onde eu palestro, onde eu passo, eu não canso de falar isso. Que dar Jesus a uma criança é como você medicar essa criança ou prevenir de uma doença que vai chegar. Tia, que doença? Gente, a gente sabe que a criminalidade, que a pedofilia, que tudo isso que nos cerca de maldade com a criança, ela chega em todos os lares, seja rico, seja pobre. A separação entre os pais, a depressão, ela chega em todos os lares. E isso chegando a esse lar e essa criança tendo uma estrutura já mental de que ela pode pedir socorro a Deus, de que ela pode orar, de que ela pode ter fé e acreditar, vai fazer com que essa criança mentalmente venha estar preparada para aquela situação, para que esse adolescente venha encontrar refúgio na igreja onde ele congrega. Por quê? Eu costumo dizer que você está prevenindo coisas piores acontecer. Já me chegou muitos relatos de pessoas que querem se matar porque foram molestadas. Já me chegou muitos e muitos relatos de crianças, inclusive quando normalmente eu faço sempre pesquisa, gente. Deixa eu contar pra vocês que vocês não devem saber. Eu faço algumas pesquisas e nessas pesquisas que eu costumo fazer, eu faço pesquisa com pessoas depressivas, eu faço pesquisa com pessoas que foram molestadas, com pessoas que sofreram de alguma forma na infância ou na adolescência, porque é mais o meu foco, tá? Eu foco mais nessas coisas porque eu queria, no início eu fazia mais isso para compreender se isso só tinha acontecido comigo, se a sensação só foi comigo, ou se já tinha acontecido com outras pessoas, ou de situações diferentes. Então, eu faço pesquisas e a maioria das pesquisas, as pessoas
pessoas que elas sofrem com depressão, as pessoas que elas sofrem porque foram molestadas, pessoas que sofrem por separações de pais, seja na adolescência ou seja ainda na infância. A criança na infância, ela vai dando problemas, ela vai mostrando alguns probleminhas, né? E o adolescente vai mostrando uma revolta, uma raiva fora do normal, fora do comum. Então, a gente costuma perceber que as pessoas que acontecem isso, que acontecem essa revolta, é nessa faixa etária de idade. Então, se eu consigo chegar com Jesus, mostrar que Jesus a ama, antes de tudo isso entrar na vida daquela criança, aquela criança vai se sentir mais protegida pela igreja. Na minha vida foi assim, quem já conhece a minha história, que eu tô cansado de contar pra vocês, sabe que foi assim. Então, na igreja eu encontrei um refúgio. E a igreja tem que ser esse refúgio para o adolescente, para o jovem, para a criança. Porque se a criança se encontra ali o seu refúgio, ele não precisa se refugiar fora da sua casa ou com alguns amigos que vai fazer coisas que talvez na hora aquela dor dele vai passar, aquela tristeza, aquela angústia dele vai passar. Mas ele tem ali, ó, aquela base. Então é muito importante que você ganhe essa criança, que você ganhe esse adolescente para a igreja. Certa vez eu fui palestrar em um local e a menina me chamou para conhecer lá o local, tudo bonitinho, né? E ela disse assim, olha, aqui a gente faz festa para as crianças e a festa que a gente faz aqui para as crianças é linda, é maravilhosa, vem muita criança não evangélica. E aí eu perguntei para elas, e o que acontece? Elas aceitam Jesus? Como funciona? Elas aceitam Jesus. Tem umas que aceitam, tem umas que voltam até. Aí eu perguntei para ela, mas qual o processo depois de cuidado dessa criança ou para cuidar dessa criança? E aí ela pegou e disse assim, não tem processo. Aí eu pensei comigo. Aí eu até comentei com o pastor de lá, né? Que o pastor que tinha me levado para ministrar lá. Eu comentei com ela e eu falei assim, olha, o problema... comentei só com ela essa parte, né? O problema não é ganhar, é como a gente vai cuidar. Porque ganhar a gente ganha. Você vai e ministra, eu normalmente ministro em congresso, ganho muitas crianças, eu vou para as ruas evangelizar, ganha crianças perto da igreja que visita você, depois fica lá, depois aceita Jesus, parentes de parente que vai para a igreja, às vezes a vizinha que leva, às vezes a gente leva o vizinho aceita, e ganhar a gente ganha. O problema é como manter. Então, como manter está sendo um grande desafio para as nossas tias, e tem tias que me ligam desesperadas, tia, eu não sei o que fazer, eu não fiz curso de capacitação. Gente, eu quero que vocês compreendam que se você ama, você vai descobrir como ajudar essa criança. Curso de capacitação é apenas um complemento. Eu costumo dizer para vocês sempre, eu sempre digo para vocês, eu costumo ir a alguns cursos de capacitação e já fui em alguns. E esses cursos de capacitação, vou falar pra vocês, eles ensinaram coisas que eu já sabia. Eu vou, ano que vem agora, eu vou em 2 grandes cursos, assim, renomados aí. E eu vou ver se eu aprendo coisa nova, né? Tipo, eu quero trazer algumas coisas novas pra vocês. Porque a gente sempre aprende com outras pessoas, mas eu acho que quem tem mais experiências é aquelas pessoas que tiveram experiências com Deus. Eu vou falar, eu sou bem sincera pra vocês. Eu prefiro uma experiência com Deus do que um curso. Não vou mentir pra vocês. Angélica, você é contra estudo? Claro que não. Eu leio bastante livro, eu compro bastante livro, eu sou bem interessada, eu pesquiso na internet, eu faço pesquisa com pessoas. Porque, na verdade, tudo pra mim, eu fui descobrindo assim, Deus foi me orientando, me levando a lugares, eu fui vivendo experiências, eu não fui uma pessoa que fui estudando em várias faculdades, em vários cursos renomados, não. Quem me conhece, eu sempre costumo dizer aqui que foi Deus que foi me direcionando a tudo, inclusive a minha apostila foi em direção de Deus, assim, eu não pensava, nunca pensei em lançar uma apostila, e ali Deus foi me dando, eu disse, sabe de uma coisa, vou dividir com as pessoas. Então, entenda que você precisa amar o que você faz. Você precisa fazer porque você ama, porque você gosta. Você precisa se especificar e fazer curso sim, quando você estiver bem financeiramente para fazer isso. Não venha dizer, a Angélica está dizendo que não precisa estudar para fazer o departamento. Claro que precisa. Nós precisamos de psicólogos no departamento infantil. Nós precisamos de médicos, nós precisamos de advogados, nós precisamos de pedagogos, nós precisamos de tudo isso sim. Mas isso não quer dizer que porque você não se formou em pedagogia, você não pode ministrar para crianças, porque você não fez o curso total de teologia, aquele completo de 3, 4 anos, que você não é doutorado e bacharelado em teologia, que você não pode ser um ministro infantil, ou não pode ministrar quem mora aí do seu lado, ou não pode cuidar direitinho do departamento infantil da sua igreja. O que eu quero deixar para você
tudo tem o seu devido tempo e o Senhor vai pondo em ordem. Hoje, eu vou em alguns cursos porque o Senhor me abençoou financeiramente. Porque, tipo, se dependesse de mim, talvez eu não tivesse ido, assim, atrás desses cursos, assim. Porque eu não queria isso pra minha vida, igual eu já falei tudo pra vocês, né? Foi Deus que foi pondo o desejo no meu coração. Aquilo foi crescendo e foi acontecendo. Não foi nada que eu procurei, nada que eu propus. Ah, você é ministro infantil, pronto. Não. Então, ame o que você faz e faça com sabedoria. Você fazendo isso, pode ter certeza que o resto o Senhor vai direcionar. Eu vejo tias, às vezes, criticando ministério infantil, dizendo assim, porque tem pessoas que vivem do ministério infantil ou que deixaram tudo para viver do ministério infantil. Eu não, eu trabalho para sustentar o ministério infantil. A única coisa que eu tenho para dizer com muita sabedoria para essas tias é que Deus escolheu pessoas para serem reis, sacerdotes e profetas. Há pessoas que Deus escolheu para ser rei, que ele vai trabalhar, que ele vai crescer financeiramente, vai abençoar igrejas, congregações, que ele vai ser assim, sabe, aquela pessoa que abençoa financeiramente porque ele tem condições para isso. Há pessoas como sacerdote feitos para cuidar do povo, para, sabe, povo para Deus, para apresentar o povo a Deus, para cuidar do povo, para interceder a palavra do Senhor, pregadores itinerantes, e há profetas, que são aqueles que oram, que intercedem, que entregam profecias, que levam de Deus para o povo. Você tá entendendo? Então eu quero que vocês tenham esse entendimento. Eu sei que eu tô falando com pessoas iniciantes, mas tem muitas tias aí de bastante tempo que às vezes até fica indecisa. Será que o que eu tô fazendo é errado? Será que Deus não é comigo? Como eu não estudei? Saber se Deus não vai me usar? Saber se eu não posso ser usada nesse ramo? Gente, te digo com toda certeza que o Senhor vai te usar com as ferramentas que você tiver. Tenha você financeiramente ou não tenha, tenha você como manter o seu departamento infantil ou não tenha, o Senhor ele vai te usar da forma que você é. Se o Senhor quiser acrescentar em você estudo, faculdade, teoria, conhecimento, ele vai fazer isso porque ele é Deus. Então entenda, o Senhor ele quer te usar da forma que você é, como você é. Tudo bem, gente? Pra esse vídeo não ficar extenso, eu tenho que ir, porque senão eu fico aqui falando com vocês. E um beijo pra todos vocês que nos seguem, que nos acompanham. Então não deixe qualquer coisa ficar te parando ou te paralisando. É mesmo, sabe de uma coisa? Eu ainda não estudei, eu vou parar de pregar. Muitas tias já me procuraram, gente, falando sobre isso. Tia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tal tia tem. Eu vi tal tia dizendo, porque tia tem nome, dizendo que isso não pode, que isso não pode no departamento infantil. Gente, quem tem que dizer o que pode e o que não pode é Deus. Quando o Espírito Santo te alertar, ei, isso aí não me agrada, não faz. Se Deus te orientar, não faz. Sabe? Agora, se tia A, tia B, porque tem nome, isso não quer dizer nada. Nome Deus dá, mas nome Deus também tira, tá bom? Então, um beijo pra vocês e eu espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida aí, vocês deixam. Se inscrevam no nosso canal. Tudo bem, gente? A paz do Senhor Jesus, que o vídeo já tem 20 minutos.